Estamos começando mais um Malakini Dias Cast, o podcast focado na sua evolução. Estamos começando a série chamada Todo Talvez. Fica ligado, todo talvez é um não. E o episódio de hoje é o Quem não decide já errou. Eu sou o Malakini Dias e eu convido para compor essa banca do podcast nosso ilustríssimo ou ilustradíssimo careca brilhante, nosso querido arquiteto das construções e das desconstruções, Vilmar Duarte. É isso aí, galera. Sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, como já diz a nossa querida Fer. Só para... E agora o que você vai falar na sequência, né? Se vira nos 30. Aqui a minha ideia é só dar tijolada e nós vamos abrir a mente de quem não desviar a cabeça. Essa é a ideia. Uau! Tijolada. E para compor a banca também temos aqui a nossa queridíssima Fer Filipozzi, o brilho do nosso podcast. Estamos rindo aqui com um apelido novo pra ela. Ela pediu pra gente não falar, então eu não vou falar vara louca de jeito nenhum. Ainda bem que ela acredita. Podre. Bom, vamos nessa. Fer Filipozzi, o brilho do nosso podcast. Bem-vinda. Vamos nessa, vamos falar sobre quem não decide já errou. E aí? Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, repetindo filmes. Para todos que nos ouvem, para todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos. E fica com a gente para descobrir o que isso, na verdade, quer dizer, né? Então, vamos falar sobre isso. Por que quem não decide já errou? Acompanha a gente. O contexto todo dessa série que nós vamos gravar está baseado no livro do mês, que é o livro Essencialismo, que nós vamos finalizar essa série de 4 episódios e o 5º episódio é o livro Essencialismo. E a ideia de quem não decide já errou vem muito baseada num ensinamento, num sutra do professor De Rose, dizendo exatamente isso, quem não decide já errou, porque toda vez que você está em cima do muro, a sua energia está dividida, você está indeciso, e se você não decide, alguém vai decidir por você, ou como algumas pessoas diriam, né, o destino, a vida vai decidir por você. Esse é o mote da nossa pegada aqui. Vilmes, que mais para tijolar, então? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, cara. Não tem sutra ou não tem mantra pior do que esse. Então, não deixa a vida te levar. Se você não colocar umas prioridades na sua vida, se você não souber para onde você está indo, aí sim, né? Qualquer lugar que você for tá certo. Mas coloca prioridades na sua vida. E principalmente, saiba para onde você vai. Tem um propósito. Tudo que você vai fazer precisa ter um propósito, senão você vai desperdiçar tempo. E aí você não vai saber para que dizer não ou para que dizer sim. E qualquer coisa serve. Então, presta atenção nisso, tem um propósito. E a vida é movimento, né? Então, tudo está acontecendo 100% do tempo, o tempo inteiro. E, inevitavelmente, se a gente não decide, se a gente não se posiciona, alguém está tomando essa decisão pela gente. Então, quando não tomamos decisão, por mais que seja uma situação em que você não decida, você acaba sendo varrido pela maré. Então, o que as pessoas estão decidindo ao seu redor é o que vai ser decidido para você. É essa vida que você quer ter? Cadê o seu controle sobre a sua vida? Pegando ali o que a Fer falou de maré, para mim, o quem não decide já errou também tem a ver com o ensinamento daquele filósofo Sêneca, que ele diz, num dos ensinamentos dele, numa das frases que acabou ficando registrada e atribuída a ele diz o seguinte, que nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde deseja ir. Então, imagine uma embarcação à vela que depende do vento, e claro, não é só a direção do vento, é o direcionamento que você vai dar para a vela e para o leme. Se você não sabe para onde você quer ir, não importa quanto vento tenha, ou não importa o tamanho da sua vela. E aí, claro, atrelado a esse ensinamento do Sêneca, lá no livro da Alice País das Maravilhas, também tem essa paródia ali, essa constatação de que se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Quando a Alice pergunta para o gato, ela está perdida e pergunta para o gato qual estrada ela deve seguir. E aí o gato, naquela sabedoria de guru, olha para ela e fala,
para onde você deseja ir? Para onde você desejaria? Ela meio que responde, dá a entender que ela não sabe para onde ir. E aí o gato fala para ela, então qualquer estrada serve. Que é o que o Vilmar falou. Daí você deixa, ou que o Zeca Pagodinho falou, né? Deixa a vida me levar. Se você não sabe para onde você quer ir, a vida vai te levar. E muitas vezes isso acontece quando as pessoas se formam, acabam de sair da faculdade ou estão naquela pressão familiar de ter que se formar em algo e aí acaba cedendo sem ser uma escolha verdadeira da pessoa. E às vezes ela está no segundo, no terceiro ano de faculdade, às vezes antes, ano primeiro, cai a ficha, opa, não era isso que eu queria. A vida, só que ela continua deixando a vida levar. Então a gente tem que estar atento a isso. Acho que essa é a grande sacada. Se você não decidir, alguém vai decidir por você. Ou vai ser a sua família, ou vai ser a sociedade, ou um acaso, né? Exatamente. Tem uma variação dessa música também que é Eu Vou Deixar a Vida Me Levar. É outra estupidez da mente humana, justamente porque geralmente eles estão falando, eles estão atrelados, ou eles estão passando o recado para as pessoas que são da massa que está sendo manipulada. Malakini citou Sêneca, eu poderia trazer Platão, né, quando ele fala na República, que se você não gosta de política, alguém vai gostar de política e vai direcionar todos os seus caminhos. Então é melhor você se interessar. Não digo a política que nós estamos aí falando de quem que vai ser eleito, quem que não vai ser eleito, isso é importante também, mas a política no tratar, nos relacionamentos, em tudo que você faz na sua vida. Tem que ter um propósito, né? Eu acho interessante já aproveitar e fazer até uma distinção, porque hoje em dia se fala muito, né, sobre, vou deixar a vida me levar mesmo, vou deixar o fluir. Tá muito em alta isso, né? E eu acho realmente que em alguns momentos a gente tem que estar aberto às oportunidades que aparecem na vida, sem que a gente controle demais tudo que está ao nosso redor, porque isso também traz um peso, uma ansiedade, um estresse muito grande. Mas isso não significa que a gente vá, então, não ter um foco, não ter um propósito, porque daí realmente tudo que está aparecendo na vida está sendo decidido por outras pessoas. Então, acho que é legal a gente sempre tentar buscar esse equilíbrio entre ter o propósito, ter metas muito bem definidas, saber como agir, mas ainda assim conseguir aproveitar e estar aberto às oportunidades que aparecem pelo caminho. Gostei muito disso que a Fer comentou, porque o tempo todo você estar atento exige muita energia. O tempo todo você está querendo também assumir as decisões. Você tem que entender que o karma muitas pessoas consideram que o karma é algo ruim, mas o karma, na verdade, é uma lei universal, uma tradição, uma lei universal que está muito imersa, inserida na cultura hindu. E nós, aqui no Ocidente, acabamos atraindo o karma a uma coisa ruim, como se, você é meu karma, ou esse é meu karma, como algo negativo. Mas o karma nem é bom, nem mal. O karma é simplesmente ação e reação. Então, é muito importante que em alguns momentos da sua vida, como você fale assim, não, eu vou deixar fluir um pouquinho. Beleza, desde que seja uma decisão consciente. Acho que essa que é a diferença do que o Vilmar falou para o que a Fer está falando. Só que se você sempre for nessa maré, você vai acabar falando, esse é meu karma. Não, o seu karma é ter deixado a vida fluir. Você que escolheu isso, uma decisão sua, então tem que estar atento a isso. E algo muito legal do que o Vilmar falou ali de Platão, que Platão dizia, né, que se você não se interessar por política, não tem problema algum. Você vai ser governado por aqueles que se interessam. Exatamente, exatamente. Então isso é muito legal, que Platão pensava desta forma. Para a gente andar com o nosso contexto todo e com as nossas anotações do podcast, eu vou contar uma historinha, uma parábola, e a gente migra para a segunda parte, que é se as pessoas confundem isso, que a gente acabou de trazer à tona, que é o deixar a vida me levar no sentido de, nossa, é assim mesmo, eu sou assim, eu nasci assim. Né? Morrer assim. A síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, mesmo assim. Legal a gente falar sobre isso, mas nessa parábola é a seguinte... Uma pessoa muito evoluída, imagine uma pessoa muito evoluída como um super guru, um mestre, uma divindade. Aí você cria aí na sua mente o que você quiser. Uma pessoa evoluída que já tinha evoluído tanto que ela conseguia transitar entre todos os mundos e entre todos os planos do universo. E essa pessoa que transitava entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno e assim por diante, ela, ao observar
o céu e o inferno, ela percebeu uma diferença gritante. Que no céu existia, para você entrar no reino do céu, existia toda uma campanha para a pessoa ir para o reino dos céus. E essa campanha ela já começava antes mesmo da pessoa morrer, com pessoas dizendo que tinha que fazer isso, que tinha que fazer aquilo, seguir determinados mandamentos, e ela teria um lugarzinho no céu. Não só isso, também no próprio momento da transição, tinham placas luminosos, anjos, chamando as pessoas para irem para o céu. E já do lado do inferno, né, ao lado do Lúcifer, do sete pele, do mochilinha, seja lá como você quer chamar. O cramunhão anti-horário. O cramunhão. Do lado do diabo, do Lúcifer, nenhuma campanha. Nada. Simplesmente e um muro dividindo o céu e o inferno. E aí esse sábio que conseguia transitar entre os dois mundos, ele achou isso injusto. E aí ele foi falar com o sete pele. Falou, pô, por que você não faz campanha também para as pessoas virem para o inferno? Por que não tem todo um trabalho de convencer as pessoas que o inferno é mais legal que o céu e assim por diante? E aí o Lúcifer disse assim, tá vendo esse muro que divide o céu e o inferno? Aí o cara, sim, eu não preciso de campanha nenhuma, porque todo mundo que está na dúvida está em cima do muro. E o muro é meu. Então todo mundo que está em cima do muro já está no inferno. Então, essa parábola é só para ilustrar o seguinte, que toda vez que você está muito na dúvida, que você não decide, que você não toma uma decisão, de uma certa maneira você está num inferno astral. Você não decide se separa ou se casa, não decide se larga o emprego ou se muda de faculdade, se faz a viagem ou se não faz, inúmeras coisas. Você já está certo no inferno astral porque a tua energia está dividida. Exatamente. E você hoje é resultado das decisões que você tomou ou deixou de tomar no passado. Não importa onde você esteja hoje, você é resultado disso, de todas as decisões que passaram na sua vida, que você tomou, deixou de tomar ou decidiu que sim ou que não. A Fer, ela trouxe um comentário interessante que quando você tenta se apegar a resultados, aos controles, você acaba entrando num processo de ansiedade. E eu acrescentaria até a frustração, porque são poucas coisas que você tem efetivamente controle. Geralmente são as coisas que estão da pele para dentro. E mesmo assim, você não tem o controle de quando você adoece. E por isso, nesses momentos, é importante você realmente deixar a vida te levar pela aquele vento que você não tem vela, você não tem mastro, você não tem condições. E aí você não se apega àquele controle, àquele planejamento que você fez. Por isso é importante você desenvolver adaptabilidade, flexibilidade, porque eventualmente você vai ter que mudar o rumo, você vai ter que improvisar, e você não tem vela, você vai ter que ir com remo. Você tem um propósito, o propósito tem que estar claro, mas você não pode ficar se apegando a todos os detalhes, senão você quebra, no meio do caminho você quebra. Uou! Ferzinha, a falta de clareza, você colocou ali na nossa reunião e na nossa ata que dentro das pessoas confundirem o que significa, você ia falar sobre falta de clareza. E aí, traz isso para nós. Até aproveitando e fazendo mesmo, puxando ali o que o Vilmes acabou de falar sobre propósito, eu sinto que muitas vezes a gente não decide as coisas na nossa vida porque a gente realmente não tem clareza do que a gente quer. A gente não sabe, de fato, o que a gente quer. A gente não para fazer essa análise do que eu, Fernanda, quero, do que você, Vilmar, quer. E daí também eu sinto assim, que na sociedade, quando a gente realmente para fazer essa análise e decide, olha, agora está muito claro, eu sei o que eu quero, esse é o meu objetivo, eu vou correr atrás dele e eu vou fazer o que for preciso para isso, existe também as pessoas que acabam julgando como egoísta. Então, existe essa confusão também. Nossa, aquela pessoa ali é muito determinada. Nossa, ela é muito egoísta, ela só pensa nela. E, às vezes, isso também acaba fazendo com que a gente, talvez de forma inconsciente, não queira se posicionar em alguns momentos, porque isso está enraizado dentro da gente. Parece que ser egoísta é algo ruim, mas em vários momentos da nossa vida é necessário ser um pouco egoísta, no sentido de ter clareza sobre o que eu quero, sobre o que é importante para mim e conseguir focar e batalhar para alcançar aquilo. Então, às vezes, é necessário, sim, um pouco de egoísmo.
Fantástico isso, hein, Ferzinha? Eu penso que tudo isso está atrelado muito à nossa herança judaico-cristã ocidental, atrelada à culpa, atrelado a, por exemplo, considerar que o ego é algo ruim, algo que deve ser castrado. Muitas religiões e muitas filosofias iniciáticas, elas dizem que a pessoa tem que polir o ego, castrar o ego, enquanto, na verdade, a ideia é o autoconhecimento, ele vai te mostrar realmente aquilo que te realiza, como se fosse aquilo para o que você realmente veio ao mundo, e aí você vai, sim, fazer todas as decisões da sua vida baseadas nisso, né? Então, achei fantástico e penso que nós temos que cada vez mais pensar assim, o que nós vamos fazer com essa única vida maravilhosa que nós temos, né? O que nós vamos fazer com ela? Eu vou fazer com ela o quê? Eu vou tomar todas as minhas decisões baseado no que os outros pensam, no que os outros julgam, ou no que a sociedade... Ou vou fazer aquilo que realmente fará com que a minha vida faça sentido, né? Então, acho que essa é a grande sacada que nós temos que trazer para corroborar com isso que você disse. Isso depende muito de crença corroborar também. Corroborar né? era algo bacana. que você usaria, eu né? Usaria fácil. Do arcabouço o do nosso filme. o arcabouço. Eu tenho o Aurélio de Páginas Amarelas lá. Ele tá amarelado com o tempo, comido pelas traças. Tem palavras que eu falo errado justamente porque a traça comeu a letra. Eu não sei se é com cedilha, com 2 S, enfim. Mas o que nós estamos trazendo aqui é que a sociedade, em geral, ela tem uma estrutura. E essa estrutura, ela meio que determina que você tem que ter uma determinada sequência na tua vida. Peraí, ela meio que determina que você tem que ter uma determinada. Uma determinada sequência, exatamente. Essa sequência pode ser em diversos aspectos. Você tem que casar com tantos anos, ou você tem que casar, ou você tem que ter filhos, ou você tem que estudar, fazer faculdade, enfim. Você tem uma carreira determinada, um trajeto pré-determinado. As pessoas não se questionam sobre isso. Parar para pensar sobre isso é interessante. Eu traria aqui uma história do que eu estava fazendo na minha vida. Estava eu lá como técnico eletrônico, tinha lá o meu ensino médio, técnico eletrônica, uma carreira promissora, interessante. Como técnico, eu não precisaria fazer faculdade ou coisa parecida. Não queria, porque o que eu via? Que eu atuava juntamente com os engenheiros que trabalhavam junto comigo, que engenharia não era algo que eu queria fazer. Eu não queria ser igual a eles. Eu falei, puxa, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Só que eu não quero fazer faculdade. E eu não queria, e bati o pé, enfim. Acabei passando num vestibular para administração. Eu falava, mas não quero fazer administração. Enfim, eu naquelas dúvidas, a vida vai passando. Então, se você não toma a decisão, a vida vai passando. E lá pelas tantas eu falei, eu vou fazer teatro. Tudo a ver. Eu era técnico eletrônica, passei na faculdade de administração, falei, vou fazer teatro. Teatro é um complementar, eu acho que todo mundo tinha que fazer. Fiz um curso de teatro rápido, curso com a trupe lá do Oswaldo Montenegro. Acabou o curso, a gente ia fazer um teste com o Oswaldo Montenegro. E aí, um monte de pessoas, cada um fez um teste de uma coisa, uns caras usavam malabares, uns dançavam, a maioria cantava. E aí eu tocava violão e cantava, e fui lá fazer o teste com ele. Cantei, toquei e tal, e o Oswaldo Montenegro, beleza, você passou, fulano passou, teve lá umas 20 pessoas que passaram, de 300 e tantas. E ele falou assim, essas pessoas que passaram, quarta-feira que vem nós temos ensaio às 4 horas da tarde aqui, no teatro. Aí Oswaldo, eu não posso participar, porque eu trabalho, né? 4 horas da tarde não dá. Se fosse às 5 eu tentaria, 6 seria melhor, mas 4 da tarde não dá. Então dá minha vaga para outra pessoa. Aquilo me deixou numa indecisão assim absurda. Eu tomo uma decisão de falar não para ele, ou eu tomo uma decisão, sim, eu vou abraçar a causa e vou experimentar e vou viver disso. Eu abri mão de viver de teatro. Eu poderia ser um músico profissional hoje, mas eu não me arrependo, porque eu sou um profissional hoje do comportamento. Então, para mim, está mais agradável hoje
do que ser músico, né? Oswaldo Montenegro, hein? Cara, minha irmã amava. Ainda gosta, né? Na verdade, mas... Oswaldo Montenegro tem uma música sobre intuição incrível, incrível. Busca aí depois, é muito legal. O que o Vilmar comentou me lembrou de um... Fui buscar nas anotações aqui do que a gente meio que direcionou o podcast, mas vou entrar num outro ponto que é... Se você... Eu brinquei com ele, determinou o caminho e tal... Existe uma linha de pensamento, uma filosofia chamada determinismo, em que eles não atribuem nenhuma causalidade. Tudo está de acordo com rígidas leis naturais de que as coisas eram para acontecer exatamente daquele jeito. O destino. O destino, aquilo que naquele filme Matrix eles acabaram estragando um pouquinho, que é colocando, que é muito comum na verdade, que é o escolhido, aquilo você estava determinado para ser a pessoa escolhida e tudo. Nos filmes dos Jedi também tem muito isso, de que a pessoa é um Jedi, ela tem aquilo determinado. Já, se você for olhar pelo lado da liberdade, da causalidade, é tipo, você tomou as decisões, você treinou o quanto era para treinar, você comeu o que te levou a esse ponto, você estudou. Então é interessante perceber que toda vez que você fica nessa linha do determinismo, você está atribuindo todas as consequências e todo o resultado da sua vida a uma força superior, uma entidade superior ou às outras pessoas. E o lado ruim disso é o quê? É que, pra mim, você se exima da responsabilidade. Você coloca a responsabilidade no destino, nas coisas assim. Então, nós temos que corrigir corrigir, né? Se você está com a gente na nossa linha de pensamento de que você toma as rédeas da sua vida, aí sim, se você está do outro lado, que é da crença do determinismo, ok, siga. Não, tudo bem. E aí, galera, dentro de tudo isso que nós falamos, já estamos na metade do nosso tilintar aqui das areias, da nossa ampulheta. Quais são, já pegando isso que eu finalizei dizendo, que tem o determinismo, a causalidade e tudo, quais são os benefícios? Por que seria importante você entender a verdadeira expressão carpe diem? Nem tava no contexto isso. Não, agora, hein? Salguei, né? Salgou tudo. O interessante do Carpe Diem é que as pessoas elas querem aproveitar o aqui e o agora. Quando você não tem um propósito, tanto faz, se você aproveitar agora ou deixar para depois. Eu gostaria de jogar golfe e não ter que ficar indo trabalhar o dia inteiro hoje, né, ou daqui no máximo 10 anos. Para isso eu tenho que fazer um pé de meia, eu tenho que ganhar uma grana, para eu não me preocupar mais com grana, não ter que trabalhar, para poder me divertir, para poder curtir a vida. Dá para você encontrar um equilíbrio entre as duas coisas. Dá para você trabalhar demais e se divertir demais também. Agora tem gente que só trabalha. E aí você não vive. Filmes, e dentro dessa parte que você falou de trabalhar, esse sonho hollywoodiano, né, de que você vai trabalhar e depois vai ficar só curtindo de férias, esse chip que foi implantado na nossa cabeça, você colocou ali na nossa reunião, no nosso bate-papo de antes, a relação entre o aprender a dizer não, aprender a dizer sim, que foi a história que você contou do Oswaldo Montenegro e tal, com a relação de economia de tempo. Fazer um investimento. Por isso o Malachini fala da ideologia hollywoodiana, porque a pessoa ela quer ficar milionária, aquela coisa toda. Quando você investe inteligentemente o seu tempo, você vai ter lucros disso, obviamente. Se você trabalha, investe seu dinheirinho, se você... você não precisa... As duas também... A Fer tava tão séria aqui que eu tive... Ela tava pensativa aqui. Filosóficos. Ouvindo a história do filme. Se você fizer o investimento do seu tempo, tomando as decisões corretas em direção ao seu propósito, você vai conseguir usufruir dos resultados, que não precisa ser nem o hollywoodiano e tampouco a aposentadoria, que é outro chip também que foi implementado na tua cabeça. Para que você tem que se aposentar? Isso é um outro questionamento, né? A minha irmã está se aposentando agora e ela está super feliz pela aposentadoria. Parabéns para ela, mais do que merecido, ela está se aposentando, legal. Mas se você não está fazendo o que você gosta, você passou a vida inteira não fazendo o que você gosta
E aí você já está numa idade um pouco mais avançada quando você vai se aposentar e você não vai ter energia para jogar o golfe, você não vai ter energia para viajar, você não vai querer se divertir, você não vai ter saco para sair à noite com os amigos para ir beber num bar ou fazer o que você quiser. Você não vai ter essa... Você já vai estar velhinho, você vai querer dormir 8 horas da noite. Então, é isso. Para mim, o grande lance, a grande sacada, e que se terminar esse episódio do podcast e você tiver compreendido isso, para mim já valeu esse episódio, que é o seguinte: a indecisão, que é o que a gente brinca que todo talvez é um não, porque quando ele é sim, gosto muito do Joel J. O Joel J fala um pouco isso também em vários podcasts dele, gravação, que quando é sim, ele é meio imediato, você tem certeza que você quer aquilo. Quando é um talvez, tem 2 tipos de talvez, então. O primeiro talvez é aquele talvez porque me faltam informações, me falta conhecimento, vou adiantar um pouquinho aqui, me falta talvez um mentor, uma pessoa que me dê o caminho, e aí eu vou decidir se sim ou se não, mas a maioria das vezes o nosso talvez é uma pura indecisão, ou porque você não quer dizer não pra não deixar de agradar alguém, isso é um problemão, né? Ou porque o que você tem que fazer é um saco. Exato. Mas o que eu quero que você registre aqui, que eu acho que é o ponto principal, é assim, toda vez que você tá no talvez ou na indecisão, você tá gerando ansiedade, porque aquilo fica na sua cabeça martelando. Então você ainda não mandou a mensagem, você ainda não decidiu, você ainda não ligou, você ainda não pediu as contas, você ainda não reclamou de tal coisa, você vai dormir pensando naquilo, passa o dia, você gera ansiedade. Então, se você é uma pessoa muito ansiosa, perceba que é porque talvez você tenha muitas coisas em aberto no seu dia, no seu trabalho, na sua família, na sua rotina. Tem muitas janelas em aberto. E à medida que você vai resolvendo essas coisas, você vai dizendo sim, vai dizendo não, vai concluindo, você vai fechando essas janelas e vai reduzindo a ansiedade. E essa é a principal sacada, de você aprender a dizer sim ou aprender a dizer não, para que você tenha mais clareza mental, mais clareza. Eu volto a bater na tecla de que a gente não para nos auto-observarmos e termos essa clareza. A gente não tem clareza, você que está ouvindo, você que está assistindo, você não tem clareza sobre o que você quer na sua vida. E isso, tô pegando o papel do Vilmes aí, jogando tijolo na sua cabeça. Tapa na cara! Você não tem clareza, e isso faz com que você queira abraçar o mundo. Todas as oportunidades que surgem, você quer aceitar. Você acha que aquilo vai valer a pena, que aquilo faz sentido, que de repente é um norte para sua vida. E muitas vezes não tem nada a ver, é só um obstáculo que, na verdade, você está pegando uma rota errada. Se você tivesse uma clareza mesmo sobre o que você quer, você diria não. E então, ter clareza é fundamental. Ou é aquela falsa sensação de multitarefas que nós temos, que é querer abraçar o mundo, querer fazer tudo. Você quer ao mesmo tempo ir jantar fora e ao mesmo tempo você quer dormir cedo para acordar bem disposto. Então você quer fazer tudo, você tem que escolher. Ou você sai jantar com seus amigos e abre mão propositalmente de dormir cedo, ou você diz não pro jantar com seus amigos e vai dormir cedo. Você tem que priorizar, você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Eu percebo que existe um grupo de pessoas que é assim, faltam só 10 minutos para ela chegar na reunião e ela ainda para responder alguns e-mails, como se fosse dar tempo. Tá lá no livro Essencialismo e é chocante, e muitas pessoas são assim. Então o que a Fer falou você tem que ter clareza do que você quer para você poder dizer sim ou não. E entra no que o Vilmar falou, essa clareza pode ser traduzida como propósito. E quando você tem essa clareza, você economiza tempo. Porque é isso, você toma a decisão, você economiza tempo. Aquela decisão que o Malachini falou que está lá na gaveta, que você tem que tomar, você desentulha isso, joga fora. Você é um acumulador de decisões, ou de falta de decisões, né? de decisões que você precisa tomar, de sim ou de não. Não acumule isso. Não é privilégio seu, tá? A humanidade está inserida nisso por conta dos diversos estímulos que nós temos, as profissões que nós temos. Eventualmente você tem que dizer sim para uma coisa que você não quer fazer, mas seu salário depende daquilo. Então a gente tem que ponderar, tem que sempre colocar na balança. Muitas vezes você vai fazer coisas que você não gosta, mas se aquilo estiver atrelado ao seu propósito, eu tenho minha empresa, eu tenho minha escola,
Eu não gosto de fazer a contabilidade. A contabilidade eu não faço, mas o financeiro da escola. Eu não gosto de fazer isso. Mas se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Se eu não colocar a mão na massa, eu não vou emitir nota fiscal. É coisa que... Mas aí, vimos, aí agora então vamos aproveitar aqui para falar entre nós aqui. A dica seria, então você não gosta de fazer aquilo, então você tem que delegar. Exato. E vai ter exato. algum momento da sua vida que você vai falar, mas eu não consigo delegar isso agora Isso. porque o custo financeiro ou porque eu não tenho a pessoa certa, aí você segue fazendo. Mas é Exato. uma decisão consciente daí. Exatamente. É uma decisão que está sendo Exato. tomada, é um sim. É isso aí. Só que aí você também tem que tomar essa decisão, você tem que colocar um tempo. Você tem que falar assim, eu vou fazer isso por X tempo, porque se eu não gosto, eu vou delegar. E a gente tem que aprender essa arte de delegar. E aí eu lembrei de uma música do Chorão aqui, que é assim... Sou um ótimo cantor, hein? Agora diminui a intensidade, aí eu diminui o volume. Que ele diz, na letra, uma parte da letra diz assim: às vezes eu faço o que quero, às vezes eu faço o que tem que fazer. É isso aí. Né? E tem um pensamento que eu não gosto muito mesmo, porque eu acho que toda verdade absoluta, ela não é absoluta, que é ricos fazem o que tem que fazer e pobres fazem o que gostam. E por isso que, teoricamente, ele por só fazer o que gosta, mas eu não gosto dessa, pra mim isso não é uma verdade absoluta, mas muitas vezes sim, a gente fica acomodado na almofada fofa da inércia, começa a fazer só aquilo que é agradável, só aquilo que é confortável, e aí você entra numa vida mais morna, os resultados começam a parar. Por exemplo, todas as pessoas que você conhece que têm mestrado, doutorado, pós-doutorado, uma grande parte delas... num dado momento, não queria fazer o mestrado, ou não tinha tempo para fazer o mestrado, mas aí foi lá e saiu da almofada fofa da inércia, tomou a decisão consciente de que aquilo é importante, teve que investir tempo, e aí depois, incrível, pronto, mais um título, né? E aí mais um monte de conhecimento. Acho que isso é bacana de pensar. E sobre a gente realmente tomar decisões, quem aí nunca passou por uma situação de realmente estar muito indeciso em alguma situação, e daí fica aquele estresse que nem a Malaquini comentou, que fica gastando aquela energia e aquela sensação desconfortável, e daí quando você toma uma decisão, parece que todo o peso do mundo sai das suas costas, é uma sensação incrível. Então imagina se a gente conseguir realmente poupar tempo também, que nem o Vilmes falou, tendo mais clareza do que a gente quer, tomando decisões mais rápidas. Todo esse peso, toda essa energia que a gente está gastando nisso pode ser muito mais direcionada para outras questões. E a sacada disso que nós temos que pensar é assim. Ei, presta atenção agora, respira fundo. Vamos lá. Lá vem um... Ativa o sininho, segue o canal, clica, compartilha esse conteúdo, ajuda a nossa comunidade a crescer, deixa seu comentário de algum livro que você já leu, alguma coisa que está relacionada ao que a gente falou, que você vivenciou, que você sente que pegou para você, para nós também seguirmos aí nesse processo de revolucionar corpos, corações e mentes através do podcast. O ponto que quer dizer é o seguinte, respira fundo porque quando você está indeciso, não toma a decisão, você tem que pensar que isso também envolve outras pessoas. As outras pessoas também estão esperando a sua resposta, a sua decisão, ou elas estão sendo enganadas por você. Porque como você não decidiu, ou você deu a entender que talvez você concorde com aquela decisão e que talvez você aceite aquele emprego, que talvez você aceite o casamento, a outra pessoa está construindo toda a rotina dela baseada naquilo. Então, toda vez que você não decide, toda vez que você não é claro, você não está só gerando ansiedade para você está gerando ansiedade para as outras pessoas. E por que eu estou falando sobre isso? Porque é um ponto que me pega, porque eu percebo que eu sou assim com pessoas próximas. É uma coisa que eu tento melhorar muito. Eu percebo que hoje eu gero isso, mas antigamente era muito mais. Então, eu percebo que eu estou melhorando, mas o fato de você não transmitir as informações, não ser claro, não é só para você. É porque você está roubando tempo e resultado dos outros que estão perto de você. Completamente. Se você toma... E se você também tomar a decisão tudo para sim, né? Eu vou fazer tudo. E você assume que você vai fazer tudo. E você vai entrar num turbilhão de estresse, assim, absurdo. Mas se você só toma essa decisão conscientemente, você acha que você tem tempo, você acha que você vai dar conta, que você não vai estressar, beleza? Vai chegar num momento que você vai se deparar com pessoas que vão abusar dessa sua boa vontade. E aí, eles vão abusar de tal forma, você não vai conseguir dizer não.
As pessoas vão fazer aquela chantagem emocional, mesmo que não faça diretamente. É um amigo, é um parente, é uma pessoa que você sempre disse sim, por que você vai dizer não agora? E essa pessoa vai ficar chateada, vai deixar de falar com você porque você disse um não. Se você já tem o hábito de dizer não eventualmente para coisas que você acha que só vai perder tempo da tua vida, essa pessoa não vai contar com você, ela não vai fazer chantagem emocional, ela vai te perguntar se vai poder ou não vai poder. Vai ter que ser claro, porque você sempre foi claro com ela, né? Então é importante ser transparente. Legal. Vou deixar um spoiler aqui, que nós vamos gravar essa trilha, esses 4 episódios focados em melhorar a capacidade de dizer sim ou melhorar a capacidade de dizer não, e que nós vamos gravar um episódio especial, um tema por mês, que é sobre um livro, que é o livro Essencialismo. E ali no livro tem uma hora que ele também comenta algo sobre o tédio, porque antigamente nós tínhamos muito mais períodos de tédio. Então você ia num consultório, ficava esperando a sua chamada para ser atendido e não tinha nada para fazer, então era um tédio. Você ia no aeroporto, ficava esperando sua conexão, era um tédio, não tinha o que fazer. Agora, com as redes sociais, com os smartphones, você não tem mais esse momento de tédio. Então você está sempre mexendo na telinha, fazendo coisas. E o momento de tédio também era muito importante, porque era um momento que muitas vezes você ficava refletindo sobre aquela decisão. E aí, de repente, você falava que você saía daquele período de tédio, daquele ócio, com a decisão mais fundamentada. Então, como hoje nós temos menos momentos de tédio, a gente continua acumulando indecisões, acumulando janelinhas abertas, e isso gera cada vez mais ansiedade. Então, fica a dica que nós vamos gravar ao longo desse mês o episódio sobre o livro Essencialismo, que é muito bacana, que na essência é dizer mais não. Eu queria voltar só num ponto que o Malachini comentou agora sobre poupar tempo e energia das outras pessoas também, em relação às nossas decisões. Que nem estava no script isso, não mas... Tava, mas vai casar bem com o que eu vou acrescentar. Que isso vale para todas as áreas da nossa vida, né? Essa indecisão e ter mais clareza e poder dizer mais sim ou mais não, ter mais decisão mesmo, vale para todos os âmbitos, não só aspecto profissional, não só dia a dia, vale também para relacionamentos. E daí, trazendo um pouquinho, de forma bem breve, um pouquinho da minha história, por algum período até que grande da minha vida, eu foquei muito em outras áreas da vida e os relacionamentos eu deixava de lado. E eu ficava naquela indecisão, assim, se eu queria um relacionamento, se eu não queria um relacionamento, eu não decidia. E, na verdade, é um exemplo até de como as outras pessoas decidiam por mim daí. Porque eu não tinha clareza de que eu queria um relacionamento, provavelmente na época eu não queria, então eu nunca decidia pelo sim. E 2 coisas aconteciam. Ou eu deixava aquilo ir sendo levado e a outra pessoa decidia pelo não, porque eu estava sempre em cima do muro, eu também não demonstrava que eu queria. Ou, nos casos em que a pessoa estava muito bem decidida que ela queria o relacionamento, eu acabava não decidindo e enrolava. Então, eu comia tempo de vida daquela pessoa, eu comia a energia também daquela pessoa, porque ela ficava também... A minha indecisão gerava uma indecisão na pessoa. E é muito legal a gente ter clareza sobre isso também nos nossos relacionamentos, né? Porque estamos lidando com vidas de outras pessoas. Então, quanto mais clareza a gente tem do que a gente quer, mais a gente está sendo respeitoso com o outro. Sim, e tudo que nós tomamos, todas as decisões que nós tomamos achando que nós estamos tomando a melhor decisão possível e que nós somos os melhores em tudo, né? A gente tem que ter essa consciência. Turmitia do podcast aqui, nós temos 2 tópicos para abordar ainda. Então vamos concluir aqui tudo que a gente combinou, mas vamos abordar de maneira mais sucinta. O próximo tópico que nós combinamos é como organizar isso, ou seja, como organizar essa clareza de dizer mais nãos do que sims, para que a sua vida tenha mais espaço. Ferzinha, como é esse lance de prioridade? Isso é engraçado, porque ele até, no essencialismo também, no comecinho, assim, ele até cita em algum momento que prioridade é uma palavra sinônima. É sinônimo, desculpa. Singular. Começa de novo. Não, essa parte tá ótima, é isso, não recapitula nada. Viajei aqui, realmente. É uma palavra singular, não tem plural. A gente, querendo entrar nessa vida louca de produtividade, a gente acabou colocando um plural e achando prioridades,
Mas não, na origem da palavra seria uma prioridade, aquilo que você tem de mais prioritário na sua vida. Então, enxergar isso, o que é prioridade efetivamente na sua vida, vai fazer com que você consiga, de fato, priorizar aquilo. E então você vai deixar de fazer outras coisas porque não estão tão relacionadas com aquilo que é uma prioridade na sua vida. E daí, no meu caso específico, eu sinto que ter muita clareza dessa prioridade e conseguir na minha agenda ter horários fixos e muito bem definidos para o que eu vou fazer. Porque se eu deixo tudo muito em aberto, a tendência é que eu não vá fazer. Eu vou só deixando levar e não decido. Então, ter horários bem definidos para cada tarefa é algo que me ajuda. Legal, muito legal essa dica. Eu vou nessa mesma toada, né? Dos sinônimos ou do... Não, e já que a gente vai falar ou do de singular. sinônimo, vamos falar de... se é falar de sinônimo, prioridade significa a priori, né? Priori é primeiro, né? É aquilo que vem primeiro. Então, no primeiro lugar só tem um. Não dá pra, né? Empate só tem no futebol, né? O resto não empata. Mas se você tem... Como é que você organiza isso, né? Através de uma agenda, como a Fer falou. Eu utilizo demais a minha agenda. E eu tenho a minha agenda pública. Minha agenda é aberta. Eu tenho alguns mentorados que eles agendam o horário que eles quiserem. Tá lá na minha agenda. Se eles verem um espaço disponível, eles vão lá e marcam uma sessão comigo. O problema disso é que você nunca sabe quando você vai ter compromisso, em tese. Porque se eu quero ter um compromisso naquele horário, não tenho nada pré-agendado ali na agenda. O que eu faço? Eu bloqueio a agenda. Eu vou lá e bloqueio. Eu utilizo a minha agenda, é a minha ferramenta master, né? E eu erro. Às vezes eu erro utilizando a agenda. Eu tinha um compromisso que é hoje, à tarde, e eu achando que era terça à tarde. E aí eu falando com a outra pessoa, olha, eu tô saindo daqui, vou levar minha filha no colégio, depois eu passo aí pra te pegar. Aí a pessoa falou assim, não, Vilmar, nós não marcamos hoje, marcamos quinta. Eu falei, ufa. Terça-feira era o caos da minha agenda, né? Que eu até tinha comentado com o Malachini, eu tô com muito back-to-back, né? Aqueles compromissos tudo colados e tal. Eu gosto disso, mas não era o caso da terça-feira. Por sorte, não era a terça, era a quinta, né? Foi bom. Legal. A agenda, ela tem um fator fundamental, tem pessoas que dizem que não gostam de agenda, tudo, mas a agenda reduz muito a ansiedade, porque aí você anotou, tá lá, você não tem que ficar tentando saber de cabeça, isso libera espaço, né? Então tá, vamos seguir pra gente conseguir concluir, tá muito as dicas estão muito legais. A dica que eu vou dar é para você entrar no meu canal do YouTube e assistir um vídeo que eu deixei separado lá, que esse vídeo chama-se Organize Suas Decisões, tá? A Ferzinha vai colocar aqui também, vai aparecer no pop-up aqui na legenda aqui, o videozinho para você assistir. Organize Suas Decisões. Lá tem várias dicas para você melhorar a organização de decisões e entender que prioridade é singular. Não sinônimo. Prioridade é sinônimo de fazer primeiro. De primeiro. De singular. Tem aquele, como é o nome daquele outro careca? Não, esse careca brilhante que tem vários livros escritos e que sempre fala... Pondé? Não, mas a gente já vai lembrar, depois a gente busca. Tem uma sacada dele que é assim... Karnal. Karnal, exato. As pessoas dizem que filho dá muito trabalho. E aí ele tem uma sacada que ele diz assim, não, filho é o único trabalho. Então, quando você tem uma prioridade, ela é o único trabalho, né? Mas prioridade é assunto para um outro podcast, vamos nessa. E aí, com tudo isso que vocês falaram, com essa sacudida que eu tô aqui no carro escutando podcast, eu tô na minha casa assistindo pelo YouTube, eu já curti, já dei link, já compartilhei. Uau, por onde eu começo? E agora? Pra gente finalizar com chave de ouro de maneira muito sucinta, vai, compacta, pac-puc. Joga o lixo fora, joga o lixo no lixo, aquela coisa entulhada na tua mente, passa tudo pra tua agenda, organiza e toca a tua vida. Tome decisões assertivas. Eu iria na toada de busque autoconhecimento. Busque autoconhecimento para que você comece a entender o que é prioridade na sua vida. Prioridade é bem curitibano. Só para enfatizar o E sem S. Para mim, todo esse lance de aprender a dizer mais não do que sim,
vem de uma leitura que eu fiz há um tempo já, que se eu não me engano é a biografia do Steve Jobs, e ele coloca lá uma das coisas que ter mais, dizer não é ter mais foco. Né? Então você diz mais não, significa que você vai conseguir focar mais naquelas áreas, e no essencialismo ele coloca uma parte disso também, dando exemplo de uma mulher que assume 17 projetos, é claro que ela vai ter que dividir a energia dela com 17 projetos. Mas a dica que eu tenho para dar para fechar é sobre karma. Entenda que toda a ação tem uma reação, ou seja, toda decisão tem uma consequência. Se você prestar mais atenção nisso, você vai começar a perceber que, opa, por que isso está acontecendo na minha vida? Ah, porque eu decidi dizer sim, ou porque eu decidi dizer não. Ou porque não decidiu. Aí você tá lá no muro do diabo lá. Muito, muito legal. Lembra de seguir a Ferzinha, onde mesmo, Ferzinha? @ferfilipose. E seguir o Vilmar lá no Insta também, como? @vduartepro. E eu, Malakini Dias, malakini.dias no Insta ou no canal do YouTube também, malakini.dias. Bora lá, vamos curtir, vamos compartilhar, vamos comentar. Vamos tirar a bunda da cadeira, vamos sair da almofada fofa da inércia. Vamos tomar decisões. Vamos tomar decisões mais assertivas. SDS, moçada. Saia do sofá. Beijo. Beijo, Nos beijo. vemos no próximo. Até o próximo. Valeu!